para deixar a bola com eles, sabe? Para proteger a gente. Foi muito estranho esse país que queriam tocar o que... Bem, bom dia a todos e todas. Quero... Opa. Posso? Travou aqui a tela. Então tá. Deu uma travadinha na tela. Bem, bom dia a todos e todas. Meu nome é Leonardo Sakamoto, sou professor do curso de jornalismo e eu tenho a honra de mediar e apresentar esta mesa, Jornalismo em Tempos de Pandemia, que é uma das mesas da nossa 42ª Semana de Jornalismo, organizada pelo curso de jornalismo da PUC e pelo Centro Acadêmico Benedito Paixão. Quero agradecer muitíssimo a presença de todo mundo. Estamos com um público muito bom na manhã dessa terça-feira, apesar do pronunciamento do presidente da República na Assembleia Geral da ONU, né? O que mostra que a gente tem mais audiência do que o presidente. Estamos com 134 pessoas e devemos subir ainda de público, assim espero, até porque o tema é candente e o tema é aquele tema em que a gente está tropeçando, ou melhor, nos prendendo nos últimos 6 meses, que é a pandemia, né? Até o momento, quase 140 mil pessoas morreram no Brasil por Covid-19. O número, claro, é dos casos oficialmente registrados, porque o número real, por uma série de razões, ele pode ser bem maior, né? Temos também mais de 4 milhões de pessoas infectadas, a pandemia começa a dar mostras de que vai arrefecer, só que o Brasil enfrentou, até nas palavras, né, do neurocientista Miguel Nicoleles, enfrentou a sua maior guerra, né, e com 140 mil óbitos, né, para discutir, para conversar como a imprensa brasileira tratou essa guerra, como nós cobrimos essa guerra, como nós analisamos, nós opinamos, nós narramos sobre essa guerra, né? Nós criticamos essa guerra, nós convidamos 3 pessoas que estiveram na linha de frente desse processo. A primeira, Cristiane Segato, minha colega de UOL. A Cristiane é jornalista e mestre em gestão e saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Durante as 2 últimas décadas, cobriu saúde e ciência na revista Época, no Globo, no Estadão, foi colunista da Época Online, da Rádio CBN, e hoje é colunista do UOL. Tudo bem, Cris? Alô, cadê? Cris? Tá. Agora sim. Oi, desculpa, eu tinha deixado o microfone no mudo. Bom dia, Sakamoto. É uma honra estar aqui com vocês. Muito feliz de reencontrar os colegas e de poder conversar com os alunos. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, mas não se importe não, essa questão do microfone, essa é a frase mais falada nos últimos 6 meses. O seu microfone está desligado, né? Aspas, sim. Né? Então, vai entrar, deve ser a expressão do ano, que certamente será essa. Também, além da Cris, também a Mariana Varela, é cientista social e jornalista, ela é editora do portal Drauzio Varela, que trata de saúde pública, coordenando uma equipe de cerca de 30 pessoas, entre profissionais de comunicação e consultores de saúde, uma das principais referências, né? O portal é uma das principais referências sobre o tema no Brasil. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Léo? Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês neste momento aí tão complicado do Brasil. E, por fim, mas não menos importante, Natália Pasternak. Natália, ela é formada em Ciências Biológicas, né, pela Universidade de São Paulo, tem pós-doutorado, tem doutorado e pós-doutorado em Microbiologia na área de Genética Molecular de Bactérias, é diretora do Instituto Questão de Ciência, diretora e fundadora do Instituto Questão de Ciência, e tem atuado fortemente na promoção e na divulgação da ciência no Brasil. Tudo bem, Nath? Como é que você está? Tudo bom, Léo? Muito obrigada pelo convite.
Então, gente, olha, primeiro, agradecer muitíssimo. O pessoal do CA vai falar agora como é que vai ser a dinâmica com relação às perguntas, mas só para você saber, eu vou fazer agora inicialmente uma mesma pergunta para as nossas 3 convidadas. Elas vão responder, daí a gente vai tendo tanto perguntas daqui que foram feitas, organizadas, quanto também perguntas de vocês. A gente vai escalonando. Vocês querem explicar como que vão ser, para quem manda a pergunta? O pessoal já sabe, Jamile, Mari? Então, gente, obrigada por todo mundo que está aqui. A gente organizou essa mesa com muito carinho, como sempre, na Semana de Jornalismo. E a gente vai fazer... se vocês quiserem perguntar alguma coisa, então vocês falam para a Jamile, quero me inscrever para abrir o microfone para falar, ou vocês mandam a pergunta diretamente para a Jamile no chat, que é só selecionar o nome dela. E é isso, obrigada. Obrigado, Mari. Só para lembrar, quando vocês forem mandar o tema a pergunta, eu quero falar, etc., manda só o tema da pergunta, não é porque a gente está selecionando temas para sim ou para não, é apenas uma questão de organização, porque assim a gente pode colocar os temas direitinho e aí todos os temas bem casadinho, assim, fica uma coisa um pouco mais harmônica. Eu queria começar com uma pergunta que é meio genérica, mas acho que é extremamente relevante para um curso de jornalismo. Eu queria que vocês 3 respondessem, da maneira mais curta possível, como é que vocês têm avaliado a cobertura da imprensa com relação à Covid-19? No final das contas, foi uma cobertura positiva, foi uma cobertura negativa? Como é que vocês veem isso? Quer começar, Cris? Bom, olha, eu não sei se eu tenho uma visão otimista demais num momento tão trágico, mas, de forma geral, eu acho que a imprensa vem fazendo um bom trabalho nessa cobertura. Eu me lembro de quando eu comecei, em outros momentos de outras crises que a gente teve que acompanhar, o surgimento da AIDS e várias outras nas décadas seguintes, que obviamente não tem a dimensão dessa pandemia, mas o jornalista era mal preparado, ele fazia um trabalho muito pior do que a imprensa vem fazendo nessa pandemia. É claro que há muitas dúvidas, as pessoas vão aprendendo ao longo da cobertura, há muitos mal-entendidos e tudo isso, mas eu acho que, de forma geral, até porque hoje são muitas vozes e muitos veículos, muitas formas de se comunicar, eu acho que ali no frigir dos ovos a gente vem recebendo uma boa cobertura. E um ponto que eu acho que é fundamental e que não existia antes é que os próprios cientistas, os biólogos, enfim, pessoas que não têm formação específica no jornalismo, elas conquistaram espaços até na mídia tradicional. E isso vem contribuindo muito para a boa informação do público. Então, eu acho que esse casamento entre o jornalista e os especialistas, os cientistas, vem tornando a qualidade do debate mais elevada. Obrigado. Mariana? Bom, eu concordo, eu acho que minha análise vai mais ou menos na linha da análise da Cris. Eu acho que a imprensa fez um trabalho fundamental, né? Que a gente está num momento de... desculpa, gente, peraí. A gente está num momento de negacionismo, né? Em que o governo deixou de comunicar, de fazer comunicação de risco. Então, eu acho que a imprensa acabou suprindo um pouco esse papel. E se a gente considerar que a cobertura, que as redações também não investem tanto na cobertura da área de ciências e saúde, como investem em outras áreas, como economia, política. Então, a gente não tem tantos profissionais treinados, qualificados, né, com formação específica na área de saúde. E agora a gente está na pandemia usando conceitos e nos referindo a conceitos epidemiológicos que são complicados, difíceis de entender, né, para um jornalista que não tem formação nessa área. E mesmo assim, né, com todos esses problemas, né, com a epidemia sendo uma área complicada, a gente não tendo tanto jornalista com formação na área de ciência e saúde, mesmo assim, eu acho que a cobertura da imprensa foi muito boa, né, e ofereceu um contraponto à falta de comunicação do governo federal, principalmente, né, da falta de comunicação de risco do governo federal.
Então, eu sou bem otimista nesse sentido. Eu acho que se a gente não tivesse essa cobertura que a gente teve, a gente estaria numa situação muito pior. Obrigado, Mari. Natália? Ih, perdemos a Natália? É também normal, a gente faz parte, quem sabe faz ao vivo, faz parte do processo, assim, ainda mais esses processos, assim, enquanto isso enrola vocês um pouco, para saber se a Natália volta. A Natália não volta. Eu acho que a Natália caiu, perdemos a Natália. Enquanto o pessoal ela vai tentar provavelmente reconectar, eu vou começar, vou fazer, acho que é ela? É ela? Temos a Natália de volta? Temos a Natália de volta. Temos, Natália. Você me escuta, Natália? Não. Você escuta? Meia boca, mas temos. Ah, não, mas beleza. Temos você de volta. Tínhamos te perdido, assim, então estava preocupado, mas você voltou. Coisa da tecnologia. Você quer dar sua opinião, sua avaliação? Sim, acho que não muito diferente da Mari e da Cris. Bom dia, aliás, para as duas. Eu acho que a cobertura tem sido excelente. Tem excedido muito as minhas expectativas. Eu tenho uma posição muito interessante na cobertura da Covid, porque eu jogo dos dois lados, né? Eu sou, ao mesmo tempo, comunicadora e fonte. E eu tenho notado uma procura muito grande como fonte, então os jornalistas vêm procurar e com uma vontade de realmente entender o que está acontecendo, com uma preocupação muito legítima em passar a informação correta, jornalistas que não são da área de ciência, até porque esses são escassos. Então, geralmente, a expressão que eu mais ouço quando eles me procuram é: professora, eu não costumo cobrir ciência, eu sou da política, eu sou da economia, então, por favor, me ajuda. E eu acho que esse interesse, essa preocupação em realmente passar a informação correta de uma maneira, né, acessível para a população, eles têm feito um excelente trabalho. Se não fosse pela atuação da mídia tradicional, a gente não teria campanhas de fica em casa, a gente não teria campanhas de use máscara, a gente com certeza teria perdido muito mais gente, porque a gente dependeria das campanhas que não existiram, preconizadas pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. A imprensa veio suprir um vácuo que foi deixado pelo próprio governo federal. E se não fosse a imprensa, eu não sei onde é que a gente estaria. Obrigado, Nath. Eu queria fazer uma pergunta específica para a Cris. Cris voltou, tá aí. Até uma sugestão, se vocês estiverem aberto também no WhatsApp e alguma outra página, Twitter principalmente, que é um horror de memória, vocês fecham, porque aí ganha a memória um pouco o computador. Cris, a gente falou agora, a primeira pergunta foi sobre como é que você avaliava a cobertura da imprensa. Agora eu queria saber o contrário. Até você como jornalista, quais são os principais obstáculos que você viu para a cobertura e para o trabalho dos jornalistas durante a pandemia? Né? Ou seja, qual que é os principais obstáculos para o jornalista desenvolver suas atividades, poder cobrir adequadamente a pandemia de coronavírus? Olha, eu acho que talvez o obstáculo principal tenha sido o acesso a informações de qualidade no Ministério da Saúde. Porque o Ministério da Saúde é uma instância que basicamente precisa ter técnicos, precisa funcionar com uma base de técnicos consolidada ao longo de décadas e anos de trabalho, né? Você pode mudar o ministro, mudar ali os secretários, as pessoas que estão no alto, no topo da hierarquia, mas a base dos técnicos precisa ser sólida, precisa se manter, não pode mudar a cada administração, porque esse é um trabalho contínuo, que precisa se manter. E o que nós vimos nessa pandemia foi uma troca constante, muita insatisfação, muitos técnicos saindo ou com muito medo de falar, de se posicionar, muitos conflitos, né? E o topo da hierarquia, ali os ministros, mudança de 3 ministros ao longo da pandemia, e o ministro que ficou de forma interina e só agora foi efetivado, quer dizer,
nunca tinha visto antes um ministério tão confuso na forma como divulga as suas informações, e nunca acho que o jornalista de saúde teve tanta dificuldade para ter acesso a informações confiáveis por parte do Ministério da Saúde, porque a gente passa a desconfiar de tudo que é divulgado, e eu acho que falta muita integração, obviamente também. O discurso precisa ser o mesmo, né, entre o Ministério, os estados, o município. Na hora que você tem uma pandemia gigantesca, para salvar vidas é preciso ter pelo menos um alinhamento de informações de saúde. E tudo virou uma disputa política, e eu acho que isso realmente prejudicou muito o trabalho da imprensa e a informação do público, de forma geral. Eu vi que a Natália, enquanto você falava, a Natália concordava. Eu queria, aproveitando, puxando não a mesma pergunta, mas, Natália, você acha que a política nacional ela acabou atrapalhando o combate ao coronavírus? Natália, você me ouviu? Perdi metade da sua pergunta, Léo, desculpa. Não tem importância, Horrível. a gente retoma. Eu falei que eu vi que você estava concordando com a Cris enquanto ela falava. Eu queria aproveitar e fazer um gancho, puxar uma outra pergunta, que se você acha que a política, ao invés de ajudar, ela atrapalhou o combate ao coronavírus no Brasil. Certamente, quando você tem políticas públicas atrapalhadas, vindas diretamente do Ministério da Saúde, do governo federal, com mensagens que vão contra todo o conhecimento científico sobre como conter uma pandemia, então mensagens que vão contra todas as medidas de quarentena, o isolamento social, o distanciamento físico, o uso de máscaras, tudo isso você confunde a população. Você leva a população a crer que a situação não é tão grave como ela realmente é e que as medidas não são necessárias ou não são eficazes, ou pior, são prejudiciais. Ao mesmo tempo em que o governo federal vende essa ideia da gripezinha e vende a ideia de que as medidas de quarentena não servem e não precisam ser implementadas, vende a ideia das curas milagrosas. Então, o governo federal te dá a seguinte mensagem: é só uma gripezinha. Esse negócio de usar máscara e ficar em casa é frescura e vai acabar com a economia, e a gente não precisa de nada disso porque olha aqui a cura milagrosa. Então, e daí você tem todo um esforço da imprensa e dos cientistas em negar isso que o governo está falando, em explicar para as pessoas que isso é bobagem, que isso é mentira, que a gente precisa das medidas, porque isso, porque aquilo, porque não tem cura milagrosa. Dá muito mais trabalho desmentir uma notícia falsa do que simplesmente noticiar uma verdadeira. Agora, imagina quando essa notícia falsa vem do governo federal e do Ministério da Saúde, com a credibilidade que esses órgãos ainda têm com a população brasileira. Então, esse trabalho ficou incomensurável, fica um trabalho gigantesco, você tem que ficar o tempo todo desmentindo o governo federal, isso atrapalha, inclusive, o tempo que você tem e a credibilidade que você tem para veicular informação verdadeira. E, nesse tempo, muito mais gente vai morrendo. Mariana, a Natália falou com relação à questão de desmentir notícias falsas, desmentir o processo de desinformação a respeito da pandemia, que acaba atrasando tudo e acaba transformando isso numa guerra, né? Vocês mesmos no portal, né, o Drauzio, vocês foram vítimas de notícias falsas por parte do próprio governo, desinformação por parte de apoiadores do governo ao longo do primeiro semestre, né, da pandemia, né? Como é que vocês lidaram com isso? Como é que vocês lidaram com essas campanhas de difamação? E como é que vocês atuaram? Porque o portal é um centro difusor de informação, de ciência, de ajuda para as pessoas que querem se municiar de dados para se prevenir ou para poder se tratar com relação à pandemia. Eu queria ver como é que vocês ficaram no meio desse fogo cruzado. Olha, Léo, foi difícil, porque eu acho que essa é uma pergunta que todo jornalista em algum momento se faz, né? Que é aquela hora, qual é o momento adequado de você responder alguma coisa ou de ignorar, para não dar mais visibilidade para algo que de repente ia morrer ali, né? Eu acho que essa é uma questão muito difícil e a gente se deparou com esse problema muitas vezes durante a cobertura da pandemia,
né? Porque houve mesmo essa campanha de desinformação, de difamação. Então, a gente tomava muito cuidado para não dar mais visibilidade para algo que a gente julgava que, de repente, pudesse atrapalhar o nosso trabalho, que é divulgar mesmo informação de qualidade. Então, esse trabalho foi muito difícil, né? De ver o que a gente valia a pena responder, porque a gente julgava que estava atrapalhando a informação, e o que valia, né, era melhor ignorar para não dar mais visibilidade, enfim. Então, a gente teve mesmo, eu acho que uma coisa que a Cris falou, muito importante, da relação com o Ministério da Saúde, né? A gente sempre teve, a gente, imprensa, que cobria essa parte de saúde, sempre teve uma relação muito boa com o Ministério da Saúde. Eu acho que o Ministério da Saúde sempre foi um dos melhores ministérios, exatamente por dar muito valor a essa parte técnica, né? Você tem técnicos no Ministério da Saúde que estão lá há 20, 25 anos, que não saem de acordo com a mudança de governos. E isso trazia uma qualidade, uma estabilidade ali dentro do Ministério muito legal e que permitia uma relação boa com a imprensa. E isso acabou. Então, a gente ficava tem esse trabalho de tentar, primeiro, ter acesso à informação oficial, muito complicado, a gente não teve acesso a dados, o Ministério segurou muitos dados, colocava gente para falar com a gente que não tinha noção da área, que não sabia nem o que a gente do que estava falando. E, paralelamente a isso, essa campanha de desinformação, né, que tornou muito mais difícil a gente cobrir mesmo a pandemia. E eu acho que a população ficou extremamente confusa no meio disso tudo, né? Eu acho que, lógico, a gente como indivíduo tem responsabilidade, mas é muito difícil você assumir uma responsabilidade num momento em que todas as informações oficiais dos órgãos oficiais são contraditórias, né? Em que não há uma coordenação nacional, em que não há uma boa comunicação, né? Uma comunicação de risco efetiva, que não é uma coisa simples de se fazer, mas que precisa ser feita e que muda totalmente o cenário, né? Então, a gente tinha muito essa dificuldade como um portal de saúde de não dar mais lenha para a desinformação ao responder. Então, muita coisa a gente acabou ignorando e a gente só respondia mesmo quando a gente sentia que aquilo ia contribuir, né? Que aquela desinformação ia desinformar mais ainda. Então, que valia a pena uma resposta mais técnica. Agora, nessas brigas, nessas picuinhas, nessa difamação, isso aí a gente não entrou muito, até para não dar mais lenha, né? Para não colocar mais lenha na fogueira. Eu vou começar a jogar algumas perguntas aqui do público. Tem uma que foi feita por escrito, as outras eu abro o microfone, mas uma que acho que é para fazer por escrito mesmo, quer dizer, para eu ler a pergunta. O que vocês acham da decisão da volta às aulas com a quantidade de casos crescendo em São Paulo? O que vocês acham disso? Quem quer começar respondendo? Dá aquela risada, né? Inclusive, colocaram para começar as aulas em universidades dia 7 de outubro, né? E aí cada universidade vai acabar decidindo seu retorno ou não. E também tem o retorno das aulas do ensino médio e depois do ensino fundamental. Eu queria ver com vocês como é que vocês veem isso. Quem quer começar? Quer que eu comece, Léo? Pode ser. Então, vamos lá. Primeiro, a decisão de voltar às aulas ou não é nossa, é do gestor. A nossa função como cientista, eu e como jornalistas, vocês é informar. É fornecer a informação adequada de uma maneira acessível que possa ser interpretada tanto pela população como pelo gestor e para que essa decisão possa ser, como eu sempre preconizo, baseada em evidências e não em achismo e ideologia. Então, a nossa função é tentar garantir que as decisões do gestor sejam embasadas em evidências e não em ideologias, não em pressão política, não em pressão dos setores da economia. Porque quando a gente baseia a reabertura em pressão de setores da economia, a gente abre bares, restaurantes e shoppings. Eu acho que vocês já viram essa história, né? E quando a gente abre bares e restaurantes e shoppings antes do momento adequado, a gente aumenta o fluxo de pessoas na cidade. O problema de abrir as escolas tem que ser encarado dentro de
dentro de um panorama que se chama cidade, que se chama comunidade. A escola não é uma ilha. Nenhuma escola dentro da cidade é uma ilha. Ela não opera de maneira independente. Então, é muito menos sobre a capacidade da escola de se proteger e de adotar medidas internas, e muito mais sobre a taxa de transmissão comunitária e como que está a mobilidade de pessoas na cidade onde aquelas escolas estão inseridas. É claro que cada escola precisa ser avaliada individualmente na sua capacidade de implementar as medidas de contenção. Então, dentro da escola, precisa se avaliar se a escola tem capacidade para trabalhar com grupos pequenos, como é a ventilação dentro dessa escola, tem espaços ao ar livre, como que vai ser o horário de entrada e saída, e tem como organizar isso para evitar aglomerações, tem EPI para os professores de crianças pequenas, tem máscara para todo mundo, como que eu vou dividir essas pessoas, eu consigo rastrear casos. Então, tudo isso são medidas que têm que ser implementadas dentro da escola. Mas, quando a gente abre escolas, e principalmente se a gente abre tudo de uma vez, a gente aumenta o fluxo de pessoas na cidade, porque professores, estudantes e funcionários precisam se locomover dentro da cidade para chegar até a escola. Eles precisam pegar transporte público, eles vão participar de aglomerações, eles vão se encontrar com diversas outras pessoas. Quando a gente tem um vírus que passa de pessoa para pessoa, a única maneira de conter é evitar que as pessoas se aproximem. Então, a gente diminui a probabilidade do contágio com o distanciamento físico e social, com o uso de máscaras e evitando aglomerações. Quando a gente abre comércio, setores da economia e escolas, tudo ao mesmo tempo, a gente não tem como conter esse aumento de fluxo, o aumento da mobilidade urbana. Isso vai acontecer de qualquer jeito. Então, a pergunta que fica é, a gente está preparado para isso? A gente está com uma taxa de transmissão comunitária baixa o suficiente para comportar um aumento de fluxo de pessoas? As nossas UTIs estão livres o suficiente para comportar um aumento do número de casos? Tudo isso é o que vai precisar ser avaliado pelo gestor. E a contrapartida, avaliado no lado da educação, talvez com um pouco menos de histeria coletiva, de que a vida do meu filho acabou porque ele perdeu um ano. Então, eu acho que isso também é algo que eu gostaria de trazer para o debate e que não sou eu que vou discutir, porque eu não tenho experiência com educação, eu não sou pedagoga, mas tem vários especialistas que podem trazer isso para o debate e isso precisa ser trazido, porque isso está sendo colocado como catastrófico, como se a pior coisa que pudesse acontecer fosse as crianças perderem um ano letivo. Então, isso também precisa ser discutido e talvez aqui a gente possa discutir um pouco. Cris? Cris, seu microfone está desligado. Pedi para ativar o som. Ativou. Não, o que eu tenho a dizer é muito simples. Eu sigo uma regra que eu acho que eu não posso opinar sobre nada que eu não tenha apurado ou lido ou que eu tenha uma informação objetiva sobre aquilo. Como eu não apurei nada sobre esse assunto e eu vejo que a Natália e a Mariana vêm falando muito a respeito, elas estão com muito mais informação do que eu, confiem no que elas têm a dizer. Então, Mari, pode falar. Olha, Léo, essa é uma das questões mais difíceis dessa pandemia, na minha opinião. Primeiro, porque a gente deixou a situação chegar onde chegou, né? A gente está com um descontrole das taxas de transmissão, né? Taxas altas de casos novos, mesmo sabendo que a gente testa muito pouco. Quer dizer, a situação ainda deve estar sendo, certamente, é muito pior do que a gente sabe, né? E a gente não fez um planejamento dessa reabertura. A reabertura das escolas já devia estar sendo discutida, e está por muitos professores, mas digo assim, em plano nacional, com a presença dos governos, incluindo o governo federal, outros setores da sociedade. Essa volta deveria estar sendo discutida e planejada desde que fechou, né, que as escolas fecharam. E não agora, porque a sociedade precisa primeiro, precisa participar das decisões, e segundo, precisa receber comunicação efetiva para confiar, para mandar os filhos para a escola.
E agora a gente tem aí um país desigual como o Brasil, então a gente tem situações muito graves acontecendo, aumento de taxas de violência doméstica, aumento de estupro de vulnerável, por causa dessa situação, né? As crianças em casa, muitas vezes em más condições, e sendo que o comércio e as outras atividades já voltaram. Então, eu acho que isso mostra muito a prioridade que a nossa sociedade dá, ou a falta de prioridade que a gente dá para as crianças, né? Um país em que discute volta de shopping, volta dos outros setores da economia, antes de discutir a situação das crianças, é um país que não prioriza a educação, não prioriza a infância, e isso é muito óbvio, né? Agora o que a gente tem é que reduzir danos, e a gente tem um problema aí, tem crianças que precisam sim de assistência, que estão desassistidas, né, com problemas de nutrição, porque a escola no Brasil não serve só para a educação formal, né? Muitas crianças fazem refeições nas escolas, muitas crianças ficam nas escolas para os pais poderem trabalhar. Então, a escola no Brasil tem outras funções que não só de educação. Então, o que eu acho, por tudo que eu estou vendo aqui, é que a questão é super complexa e ela envolve vários setores da sociedade. E, mais uma vez, a gente deixou chegar a um ponto quase que insustentável, né? A gente não fez um planejamento com antecedência, a gente não discutiu essa questão antes, né, englobando vários setores da sociedade, a educação, a saúde, assistência social, né, os pais, várias áreas mesmo da sociedade. E agora a gente tem um problema imenso e não tem saída fácil agora. Qualquer saída que a gente escolha vai ter danos, e danos graves. Se a gente segura essa volta às aulas, as crianças ficam desassistidas. Eu não estou nem falando do ponto de vista pedagógico, porque realmente agora, como a Natália disse, faltam 2 meses de aula e a gente não retomaria com 100% dos alunos mesmo. Então, não estou nem avaliando tanto os danos pedagógicos, que vão ser imensos e que a gente vai talvez demorar mais de 1 ano para retomar. Eu estou dizendo danos para as crianças mesmo, para os pais, para as famílias. Se a gente não volta, a gente vai ter esses danos. E se a gente volta com essas taxas de transmissão, o que mostram os dados epidemiológicos é que vai haver aumento, né? Principalmente considerando o país desigual, muitas escolas sem condições de adotar protocolos de segurança, de higiene. Então, nós temos um problema aí muito grave. Eu acho que essa discussão, né, tem uma parte política aí, né? Como a Natália disse, os gestores têm que avaliar vários fatores, que não só a saúde, mas não há como o pessoal que trabalha com saúde, os profissionais de saúde, e quem cobre saúde, não tem como não alertar para os riscos que uma retomada precipitada ou sem planejamento, sem organização, sem investimento, sem coordenação. A gente não sabe, por exemplo, o que pensa o Ministério da Saúde sobre as voltas às aulas. Tudo bem, essa decisão ela está no âmbito, né, dos estados e municípios, são os governadores e prefeitos que têm que decidir, mas o Ministério da Saúde poderia sim, e é função do Ministério da Saúde, se manifestar, né, mostrar o que pensa, estabelecer protocolos de segurança, trazer estudos, e a gente não sabe o que pensa o Ministério da Saúde. O Ministério da Educação também se omitiu muito nessa questão. Então, assim, agora é difícil a gente dizer o que deve ser feito, porque qualquer das saídas vai ter danos. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que planejar melhor essa volta, por tudo que eu tenho lido e visto, a gente tem que planejar melhor essa volta para garantir, pelo menos, o mínimo de segurança. Eu não estou nem falando de segurança, eu sei que a gente vai ter que correr algum risco, mas que pelo menos esses riscos sejam mais controlados. Se a gente tirar esses últimos meses agora do ano para planejar uma volta efetiva para o ano que vem, né, bem pensada, bem articulada, envolvendo vários setores da sociedade, e não omitindo, né, a principal questão que a gente parou de discutir, como controlar as taxas de transmissão comunitária. É essa a grande questão. A gente desistiu de discutir isso. A gente meio que abandonou e passou a considerar que, bom, essa é a nossa situação agora, vamos ver como a gente resolve. Não, ainda dá para baixar essas taxas e a gente tem que baixar para garantir uma volta mais segura. Obrigado, Mariana. Eu queria, bem, falando um pouco, vocês falaram um pouco de articulação da falta, se traduz o que vocês falaram um pouco da falta de articulação política em âmbito nacional, que acabou criando um problema, e resumindo aqui até o que vocês falaram, um problema que estendeu de forma até desnecessária a quarentena, exatamente pela falta de uma ação política forte que pudesse
aplicar uma política nacional de combate, de redução do espalhamento do vírus. Eu queria ir um pouco desse assunto mais amplo para alguns assuntos específicos que estão surgindo com os alunos perguntando aqui. Eu queria pedir para a Ana Carolina Freitas Ferreira abrir o microfone dela e fazer a pergunta, se possível também a câmera, né, para o pessoal poder ver, se não possível, abrir o microfone e poder fazer sua pergunta para a... Deixa eu ver se a gente consegue aqui, pedir para abrir o som. Ana Carolina, você está entre nós? Está. Pode fazer a pergunta para os convidados, por favor. Bom dia, gostaria de agradecer a mesa, está muito boa. E a minha pergunta, eu acho que eu vou abrir para as três e até mesmo para você, Sakamoto, porque você tá mais, você também está envolvido com direitos humanos e eu acho que também pode agregar alguma coisa. Eu já notei que é comum a gente ver nas pandemias, como eu posso dizer, se começa a ter pegar um grupo social para tornar em bode expiatório, para falar, eles são culpados. Na AIDS foi com os gays e agora a gente está vendo isso com os asiáticos. Como vocês veem essa mudança? Porque eu acho que na AIDS foi muito pior, mas a gente agora, esse ano, não no Brasil, mas a gente teve o caso da sopa de morcego, que foi um jornal britânico, teve o The Economist, que colocou a China como a doença, basicamente, e aqui no Brasil eu achei muito fraca a cobertura do jornal, com os preconceitos, contra pessoas asiáticas, na verdade com traços orientais, e tanto que tem eu lembro que na época saiu uma matéria de uma senhora que saiu hostilizando uma garota com traços orientais, e em vez de cobrir o rosto da vítima, cobriram o rosto da agressora. Então eu queria saber como vocês viram esse avanço e como foi a cobertura nesse sentido. Quem gostaria? A última vez começou pela Natália. Cris, quer começar? Microfone desligado. Oi, achou? Aí. Abriu. Bom, eu acho que preconceito de qualquer tipo, em qualquer momento, ele é uma grande perda de tempo, uma grande... Porque uma parte toda está sendo canalizada... Um pouquinho. Gente, alguém está com o microfone ligado? Por favor, desligue. Isso, obrigado. Enfim, preconceito não é aceitável em situação nenhuma. E eu acho que quando a gente está falando de um vírus, é preciso entender que um vírus pode surgir em qualquer lugar e vai se espalhar. Se não forem tomadas medidas corretas, ele vai se espalhar, porque o vírus ele quer apenas transmitir a sua... ele quer crescer e multiplicar, é isso que ele quer. Então, assim, ele vai se espalhar pelo mundo inteiro, né? Então, não faz o menor sentido a gente estigmatizar um grupo porque aqueles foram os primeiros atingidos pela doença, né? Nós temos que ter esse sentido de que estamos todos no mesmo barco. Então, obviamente, qualquer demonstração de preconceito eu acho totalmente incabida. E acho que a imprensa ela deve sempre refletir a respeito e não deve reforçar nenhuma forma de preconceito. Natália? Eu não tenho muito a acrescentar ao que a Cris falou. O vírus realmente não conhece fronteiras nem nacionalidades, ele não está nem aí. E eu fico imaginando como teria sido se esse vírus tivesse surgido no Brasil. Que tipo de preconceitos a gente teria sofrido, como que teria sido a nossa atuação, né? Como que o resto do mundo teria criticado a nossa demora em conter a pandemia, as nossas falhas. Vocês imaginam o tamanho do negócio que poderia ter sido se um vírus tivesse surgido aqui, num reservatório animal da Amazônia, por exemplo, onde com certeza tem vários reservatórios animais de vírus? Então, eu acho que preconceitos sempre vão existir no mundo. O mundo está sempre procurando bodes expiatórios para colocar a culpa. E daí cabe justamente a um bom jornalismo mostrar que não é bem assim,
e que grupos étnicos dificilmente serão responsáveis por uma doença, ou por espalhar uma doença, por um vírus, por uma pandemia. É algo que é biologicamente insustentável. Cabe a nós, então, mostrar essa insustentabilidade. Mariana? Não, eu vou só acrescentar, concordo com tudo que elas disseram, eu só vou acrescentar, eu achei que a gente já deveria ter aprendido mesmo com a epidemia de HIV, que vírus, ainda mais um vírus altamente contagioso, não respeita, né, fronteira, etnia, nada disso. E outra coisa que é importante, já é meio consenso na comunidade médica de nunca associar o nome do vírus a um país, por exemplo, dizer o vírus chinês, a gripe espanhola, simplesmente porque isso dificulta a comunicação logo no início do surgimento desse vírus, né? Que país vai querer comunicar, olha, surgiu um vírus aqui grave, com potencial, né, com índice de letalidade alto, para ter o nome do país, né, associado a esse vírus, né? Então, isso aí, além de ser um preconceito com todos os seus problemas, né, que os preconceitos trazem, ele dificulta que os países reconheçam o surgimento de novos vírus. Então, é uma estratégia, além de tudo, muito ignorante, né, que a gente tem que evitar ao máximo. E eu acho que a imprensa tem esse papel, né, ao evitar, principalmente, associar, né, usar esses termos, vírus chinês, gripe espanhola, né, até porque no caso da gripe espanhola, a gripe nem surgiu na Espanha, né? Então, evitar esses estigmas e também associar, né, populações ou determinados grupos ao vírus, porque primeiro isso é bobagem e isso atrapalha, né, o reconhecimento de novos vírus com potencial de causar epidemias, surtos, enfim. Eu queria engatar com a pergunta do Daniel Yazbek, pedir para ele abrir o microfone, né? Também é um outro tema específico, e aí acho que nesse caso começar com a Natália, que é a área dela, né? Que é a questão da vacinação. Daniel, está por aí? Se tiver, pode ligar o microfone. Ei, consegui abrir. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, não tô te vendo, mas pode fazer. Peraí, deixa eu abrir aqui a câmera também. Aí, tá me ouvindo? Vendo? Diga. Primeiramente, parabéns pela mesa, a todos os convidados, professores, centro acadêmico, todo mundo que organizou. E eu tenho, na verdade, é uma série de perguntas sobre as vacinas, né? Com o avanço dos testes, né? A gente já pode dizer que a vacina russa é confiável e, além, a vacina de Oxford, ela perde a credibilidade quando ela interrompe os testes. E mais ainda, para finalizar, existe um preconceito, além do movimento anti-vacina, por duas vacinas mais adiantadas estarem sendo desenvolvidas por países ditos totalitários? É isso, obrigado. Ok, vamos lá, Daniel. Primeiro, não existem dados ainda suficientes sobre a vacina da Rússia, a vacina do Grupo Gamaleya, para a gente conseguir fazer uma avaliação de resultados, assim como não existe, por enquanto, para nenhuma das outras. Então, mas a vacina da Rússia, ela está mais lá no comecinho. Então, a gente tem resultados de fase 1 para a vacina do Instituto Gamaleya, que é completamente preliminar, são resultados muito iniciais que foram publicados numa boa revista científica, estão lá para todo mundo avaliar. Esses resultados mostram que ela é promissora preliminarmente, então esses primeiros resultados aí são legais, compatíveis com o que a gente vê em outras vacinas, discutíveis do ponto de vista científico em termos de número de pessoas que foi utilizado, os marcadores de imunidade, mas os dados estão lá para serem avaliados, muito no começo. Então, do ponto de vista da ciência, a gente aguarda aí dados mais robustos dessa vacina para poder fazer uma avaliação. Em relação às outras vacinas, nenhuma delas ainda tem nenhuma avaliação de eficácia, porque as mais adiantadas, as 9 mais adiantadas que estão em fase 3, estão na fase 3, que é a fase justamente que a gente testa a eficácia das vacinas. Então, a gente ainda não sabe se nenhuma funciona. O fato de ter pausas no meio da fase 3, como aconteceu para a vacina de Oxford, é perfeitamente normal.
faz parte do protocolo, é por isso que a gente testa vacinas, por isso que a gente não joga vacinas ou não deveria jogar vacinas na população antes de concluir a fase 3, que é uma fase onde você testa eficácia, mas ainda está checando padrões de segurança e de imunogenicidade, ou seja, se a vacina é capaz de provocar resposta imune, que tipo de resposta imune, se ela é segura, efeitos colaterais, e daí durante essa fase 3 aparece aí um evento de efeito colateral, os testes são interrompidos até que o comitê consiga avaliar o que aconteceu e julgue se pode continuar ou não. Isso é perfeitamente padrão. É exatamente para isso que a gente testa. Se a gente não fizer fase 3 e não tiver como acompanhar todas as pessoas que estão sendo vacinadas, a gente não vai ficar sabendo desses efeitos adversos. O que está acontecendo atualmente é que nunca a gente teve toda a população do mundo com os olhos voltados para a fase 3 de teste de vacina. De repente, as pessoas estão acompanhando fase 3 de teste de vacina como se fosse a Copa do Mundo. E isso nunca aconteceu antes. Então, quantas outras vacinas você se lembra, Daniel, de que você acompanhou para saber se teve algum efeito adverso durante uma fase 3 e se foi interrompido e depois voltou? Eu chutaria dizer que você nunca acompanhou nenhuma, porque ninguém nunca acompanhou, a não ser quem trabalha na área. Então, assim, é normal, não afeta a credibilidade da vacina, pelo contrário, é bom que isso esteja sendo feito de forma transparente e que num momento como esse, eu acho que realmente a transparência ela tem que ser maior. O que aconteceu ontem, por exemplo, foi que 3 das vacinas que estão já na linha de chegada na fase 3, a Pfizer, a Moderna e a AstraZeneca, liberaram os blueprints dos protocolos de fase 3, o que também não é usual liberar, porque não é algo que interessa. Natália, desculpa te interromper. Desculpa te interromper, mas o que é um blueprint de protocolo? Desculpa, Léo. Para nós que somos leigos, assim. Perdão. Né? Então, esses blueprints que mostram o protocolo de fase 3, eles detalham tudo que vai ser feito na fase 3. São documentos grandes que vão detalhar exatamente tudo que as empresas e os centros de investigação estão pesquisando naquela vacina. Então, qual é o percentual de eficácia que eles querem encontrar? O quanto é aceitável? Quais são os efeitos adversos que podem causar interrupção de uma vacina? Como que o comitê vai julgar? Sabe? Em que momentos da fase 3 o comitê vai poder fazer uma análise interina, ou seja, parcial dos dados? Vai ter que esperar até o final ou vai poder parar no meio se os dados fossem robustos o suficiente? De repente, a gente percebe no meio do caminho que, nossa, está funcionando fantástico, o negócio está muito bom. Então, de repente, o comitê pode interferir e falar, vou parar no meio e vacinar, e quebrar o sigilo, quebrar o duplo cego, vacinar todo mundo e parar o experimento. Isso pode acontecer também teve muito efeito adverso, não é seguro continuar, o comitê vai lá e interrompe no meio. Tudo isso está previsto nesses protocolos que foram liberados agora. E não é normal liberar esses protocolos. É legal que as empresas liberaram. Eu acho que liberaram justamente porque existe uma pressão pública que é razoável e é justificável de que as pessoas querem acompanhar, as pessoas querem entender o que está acontecendo, elas querem essa transparência das empresas para justamente ter credibilidade, para saber que não estão escondendo nada. Quanto mais transparente as empresas forem agora, menos combustível elas vão dar para essas teorias da conspiração de eles estão escondendo algo de vocês. Então, eu acho muito importante que a gente seja, quem trabalha com vacinas agora, estupidamente honesto e transparente com tudo que está acontecendo, mesmo com a dificuldade de traduzir isso para o público leigo numa linguagem acessível. Esse esforço precisa ser feito. E precisa ser feito da forma mais honesta possível para a gente conseguir manter a credibilidade das vacinas. Porque senão a gente vai chegar exatamente no que você disse, Daniel. Além do movimento anti-vax, a gente começa a gerar uma desconfiança das vacinas por causa de falta de transparência no processo. E esse risco a gente não pode correr.
Porque se a gente gerar uma desconfiança, não vai ser só para a Covid-19, a gente gera uma desconfiança para todas as vacinas, a gente abala a credibilidade em vacinas como um todo. Isso sim pode ser catastrófico para a saúde pública mundial. Cristiane, aproveitando também o gancho, se quiser comentar também a pergunta do Daniel, mas também já te fazendo uma provocação específica, o Datafolha apontou que 9% da população brasileira não irá tomar a vacina quando ela estiver disponível, né? Para efeito comparativo, 7% da população brasileira acredita que a Terra é plana, de acordo com o Datafolha. E aí eu queria, na verdade, ver contigo como jornalista, como é tentar trabalhar para expor para a população dados, informações, para convencer algo que é benéfico à saúde pública, enquanto você tem ondas, né, de teorias da conspiração promovendo o contrário. Tá desligado o microfone. Opa. Foi? Foi agora. Desculpa, viu? Então, parece que eu nunca usei o Zoom. Eu sempre uso, eu não sei o que está acontecendo. Faz parte. Olha, muitas vezes eu acho que essa é uma tarefa inglória, mas ela é necessária. A gente tem que continuar insistindo em encontrar formas de explicar para a população a loucura que é esse movimento antivacina e as consequências disso. Sinceramente, às vezes eu me pego pensando se a gente está usando a estratégia correta e eu não tenho a solução. Assim, por mais que eu fale, é mais ou menos como a questão do combate à obesidade, né? Muitas vezes eu penso, onde é que a gente está errando na mensagem? Porque talvez não seja falta de informação, né? Talvez as pessoas tenham a informação, mas como é que faz para que a pessoa possa incorporar aqueles hábitos e tudo? Eu tenho muitas questões sobre isso. E ontem mesmo eu estava lendo um estudo que saiu no JAMA de uma cientista francesa e tal, comunicóloga, e ela escreveu sobre como os governos, como os ministérios da saúde, como é que eles podem tentar persuadir a população a adotar bons hábitos. Era especificamente sobre a questão das máscaras e do distanciamento social e tal. E ela dizia que talvez mais importante do que dizer que as praias estão lotadas seria demonstrar que esse não é o comportamento da maioria ainda. Que a maioria não está lá na praia, que a maioria está usando máscara, que a maioria está seguindo as recomendações. Então, às vezes, eu fico me pensando se nesse caso das vacinas, também a gente não está dando um peso, um destaque muito grande para esses grupos anti-vacina, quando a maioria ainda vacina os filhos. É lógico que a gente tem que ter estratégias para lidar com isso, eu não sei quais são as melhores, mas talvez o que tenha que ser valorizado é o fato de que a maior parte ainda está fazendo direito, né? Isso é um grupo isolado de pessoas que tem uma visão completamente equivocada, mas eu não sei se a gente dá muito destaque para uma coisa que não deveria merecer tanto destaque. Isso é para o debate, eu não tenho resposta. Você acha que nesse sentido a gente, e aí quando eu digo a gente, eu falo a gente, a imprensa, me colocando nesse processo, você acha que a gente acaba por contribuir com dar força para esses processos conspiracionistas quando a gente acaba dando visibilidade, porque acaba sendo um fé-de-vera, acaba sendo um fato diferente, se acaba dando tudo. Então, você acha que os jornalistas, principalmente os jornalistas mais da imprensa tradicional, acabam bombando isso inadvertidamente? Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter sempre, né? Pensar assim, bom, eu sempre penso nisso com relação ao papel do editor, né? O bom editor não é o que publica a coisa, não é só o que publica o assunto antes, o que está antenado ou não. O bom editor é aquele também que não publica, é aquele que barra coisas que não devem ser, que vão causar confusão no público, que vão mais desinformar do que informar. Então, às vezes eu acho que
que a gente precisa refletir um pouco melhor para isso, porque se você dá muito destaque, olha os antivacina, o que eles estão fazendo, eu não sei o que, talvez você acaba atraindo pessoas para esse movimento, pessoas que talvez nem conhecessem, nem tivessem pensado antes na possibilidade de não vacinar os filhos, né? E que passam a questionar a eficácia. Eu não sei o quanto que a gente pode estar contribuindo para isso. Por outro lado, a gente tem obrigação de tentar informar as pessoas, né? Mas eu acho que é uma linha tênue muito difícil e volta e meia eu me pego nesse dilema. Mariana? Vale as duas coisas, tanto a pergunta do Daniel quanto as provocações que eu fiz para a Cris, você pode responder. Tá, só para o Daniel, eu acho uma coisa interessante dizer que eu acho que pode ser que tenha preconceito, sim, né, da gente, quando fala de países como China, Rússia, mas no caso específico da vacina feita na Rússia, é meio unanimidade entre os cientistas afirmarem que não há acesso, e a gente mesmo tentou também, a imprensa tentou ter acesso aos protocolos, aos estudos, e realmente eles não disponibilizaram esses estudos, né? A gente não conhece os detalhes da vacina, como foram estabelecidos os ensaios clínicos. Então, eu acho que no caso da vacina feita na Rússia não é preconceito, não, falta informação mesmo. Agora, eu acho que uma coisa muito importante a gente dizer, a gente é reconhecido internacionalmente, o Brasil, como um país que tem um dos melhores programas de vacinação do mundo, né? O nosso Programa Nacional de Imunizações, o PNI, é um dos melhores do mundo. Se a gente for comparar os movimentos antivacinas em outros países, né, como França, Estados Unidos, eles são muito mais fortes. Isso porque a gente conseguiu levar a vacinação para a população confia, né, sempre confiou nas vacinas, né? A gente conseguiu levar a vacinação para lugares no Brasil que não tinham quase nenhum acesso à saúde. E os pais, as mães que vacinam os filhos, eles veem, né, os resultados nesse sentido. Então, as pessoas, no geral, no Brasil, ainda confiam nas vacinas. Tem um movimento aí antivacina crescendo, né, sob influência do movimento antivacina do exterior, principalmente dos Estados Unidos, mas ainda a população, no geral, a população brasileira ainda confia nas vacinas e ainda adere às vacinas. A gente está tendo queda na cobertura vacinal agora, mas essa queda já vem sendo analisada aí e o motivo não é o movimento antivacina. Assim, o principal responsável não é o movimento antivacina. Há vários fatores que levam à queda da cobertura vacinal no Brasil. A gente não privilegia ações de prevenção, né? O modelo de saúde é muito focado no tratamento e não tanto na prevenção. A gente teve dificuldade de acesso a determinadas vacinas, horário de funcionamento dos postos de saúde, das UBS, enfim, tem uma série de fatores, mas eu acho que o Brasil, né, ainda não tem um movimento antivacina assim tão grande. Agora, claro, a gente tem que ficar de olho, é uma coisa que vem crescendo nos últimos tempos e sob influência de movimentos de fora e com uma forte adesão aqui. Então, é isso que a Cris falou, é difícil a gente perceber esse limite tênue, né, na hora de você falar alguma coisa e, de repente, colaborar para aquilo ser divulgado. Mas, por outro lado, também as pessoas têm que saber que isso existe, que isso tem que ser combatido pela mídia. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, sim, mas ainda não é uma coisa muito preocupante no Brasil. A Marina Pires fez uma pergunta também aqui por escrito. Perguntou como cobrir a pandemia, sendo que o governador de São Paulo fez um plano que vai totalmente contra o jornalismo da qual a gente está falando. Contra o isolamento social, né? Como cobrir a pandemia, considerando que o governador de São Paulo fez um plano que vai contra o que o jornalismo estava pregando, discutindo, divulgando, que é a questão do isolamento social. Eu acho que dá até para ampliar essa pergunta, não só no governo de São Paulo, mas em outros governos, em outros governos, mas principalmente também a presidência da República, que acho que foi um grande divulgador, não é uma questão de perseguição, é o próprio presidente da República acaba por questionar, né? Questionou bastante as quarentenas, isolamento e distanciamento social. Agora, na última sexta-feira, o próprio presidente falou que exaltou produtores rurais de Sorriso, no Mato Grosso, dizendo que eles não tinham ficado em casa, não tinham se acovardado, né?
não tinham ficado com medo de ficar em casa. Como é que vocês veem isso, né? Essas posições de políticos e dos planos de reabertura? Quem quer? Natália, quer começar? Posso sim, Léo. Eu acho que é exatamente o que a gente já discutiu aqui no começo, a dificuldade da imprensa e dos cientistas de ter que falar contra um discurso preconizado pelo próprio governo federal. No caso do governo do estado de São Paulo, eu acho que é justo dizer que começou muito bem na contenção da pandemia. O governo do estado de São Paulo começou no início de março com medidas muito boas de contenção, de isolamento social, dando até um exemplo para outros estados, e infelizmente no decorrer desse longo platô que a gente está vivendo, acabou cedendo a pressões de vários setores da economia para a reabertura, mas eu acho que tem que ser dito que no início o governo do estado de São Paulo fez um bom trabalho. E em relação ao governo federal, sempre foi esse discurso, sempre foi um discurso, principalmente depois da queda do ministro Mandetta, foi um discurso contrário à ciência e exaltando realmente pessoas que se comportavam de maneira inadequada, pessoas que não usam máscara, que não fazem isolamento social, como se esses fossem aí os heróis, né? Como o Léo falou, ai, que nossa, que bonito, vocês não têm medo do vírus. Né? Na verdade, acho que o correto seria dizer, desculpa, o vírus não tem medo de vocês. Né? Eu acho que quanto mais cedo a gente entender que o vírus não está nem aí, ele está só sendo vírus, né? Talvez a gente consiga entender por que essa pandemia se alastra tão rapidamente, por que ela é uma pandemia. E que o nosso único papel, a única ferramenta que a gente tem na mão são as medidas quarentenárias de realmente manter distância entre as pessoas para que o vírus não consiga fazer o caminho natural dele, que é passar de pessoa a pessoa. O jornalismo brasileiro, como eu disse no começo, tem feito um papel excelente. Se não fosse pelo jornalismo brasileiro, a gente não teria campanhas de use máscara, fique em casa, a gente provavelmente não teria uma adesão tão forte ao isolamento social, e olha que essa adesão nem foi a ideal, mas eu fico tentando imaginar como poderia ter sido pior se não fosse a atuação da grande mídia. Então, eu acho que realmente, mais uma vez, a mídia tradicional brasileira está de parabéns. Né? Você pergunta como fazer a cobertura, a mídia tem feito uma cobertura muito adequada, e se não fosse por essa cobertura, o país certamente estaria numa situação muito pior. Mariana, quer comentar? Quero. Não, eu ia falar só da importância da comunicação, que eu acho que interessa muito para a gente. Concordo com a Natália que o governo e o Estado e o município de São Paulo fizeram um trabalho bom no começo, principalmente nessa parte de comunicação. Tanto o governador quanto o prefeito se comunicaram com a mídia semanalmente, passando as medidas de forma clara, as orientações, né, de forma clara. E isso foi muito importante para reduzir, inclusive, as taxas de transmissão em São Paulo naquele momento. Depois, realmente, o governo acabou cedendo aí as pressões e também deixou evidente que é difícil trabalhar sem uma coordenação nacional, né? Porque o governo federal usou muito essa desculpa de que as decisões cabem aos governos estaduais e municipais, o que é verdade, porque o Brasil é muito grande, não dá para adotar medidas totalmente para todo mundo, né, de forma igual, mas dava sim para ter uma coordenação nacional que orientasse os prefeitos e os governadores e principalmente, Léo, que eu acho que isso é importante dizer, uma comunicação, né? Quando a gente estuda comunicação de risco, você vê lá a Organização Mundial da Saúde, né, tem um guia super acessível aí para todo mundo. Eles são muito claros nisso, né? Você ter uma coordenação federal e uma comunicação efetiva, né, para a população em tempos de surtos, epidemias, né, pandemia, então nem se fala, é essencial no controle, além das outras medidas todas, né, de isolamento, de fechamento do comércio, etc. Mas uma comunicação, né, quer dizer o quê? O governo chamar para si a responsabilidade, traçar protocolos, traçar ações coordenadas e comunicar isso para a população. Isso muda completamente a adesão, né? A população não aderiu
muitas vezes por muitos motivos. A gente tem, né, vários problemas aí, mas principalmente porque faltou coordenação nacional e faltou comunicação do governo. E isso dificultou, obviamente, o trabalho da mídia, porque cada mídia, cada veículo tem o seu trabalho e não tem onde obter fontes, né, confiáveis e que sirvam para todo o país, né, que sirvam de orientação para todo o país. Então, sem dúvida, isso dificultou muito o trabalho da mídia também, essa falta de coordenação aí. Cris, quer completar, não? Você... Não? Opa, que a tua tela travou. Aí, agora. Foi. Foi. Então, olha, eu queria complementar isso que a Mari disse, que eu achei muito ponto perfeito, assim. Eu acho que, com relação a essa coordenação nacional que precisa vir do Ministério da Saúde, embora as ações locais sejam responsabilidade dos estados e dos municípios, mas a coordenação sempre precisa vir do Ministério da Saúde. E eu acho que basta a gente comparar o que está sendo feito, o que está acontecendo agora na pandemia, com o que foi feito na crise do vírus Zika, né? Quem se lembra daquela crise vai sempre ter em mente que o Ministério da Saúde fazia coletivas bastante claras, que ele dava as instruções completas, né? Ele fazia a coordenação dos esforços, concentrava os números, divulgava, quer dizer, era completamente diferente do que é feito hoje. Então, é uma lástima que esse governo federal, desde o começo, seja tão negacionista e dê exemplos tão claros contra o isolamento social, que é o que a gente pode fazer hoje. O que temos para hoje é distanciamento social e máscara. Então, qualquer coisa contrária a isso é um grande desserviço. E, enfim, era isso que eu queria dizer. Tinha um outro ponto aqui agora que me escapou, mas daqui a pouco eu vou lembrar e eu volto, eu complemento na próxima pergunta. Nisso, opa, agora fui eu. Falando nisso, o presidente Jair Bolsonaro acabou de discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, só para tirar uma fake news. Tem muita gente circulando, vi hoje de manhã, muita gente circulava dizendo que Bolsonaro, pela sua importância, foi escolhido para abrir a Assembleia. Gente, é óbvio que vocês sabem disso, mas o Brasil abre a Assembleia desde o início da Assembleia, né? Desde que a ONU começou a realizar o encontro entre chefes de Estado anualmente, por conta de Oswaldo Aranha, né, o antigo diplomata brasileiro, que foi muito importante, né, tanto na criação do Estado de Israel, quanto também em outras articulações dentro das Nações Unidas, e por conta dessa deferência o Brasil abre e depois os Estados Unidos fala, não é por conta da nossa diplomacia, definitivamente, pelo menos não é por conta da nossa diplomacia atual. Mas a Jamile tem uma pergunta exatamente sobre as declarações de Bolsonaro, que citou a pandemia e citou também outras coisas na sua fala. Jamile, quer ligar o microfone? Sim. Falando em serviço, que a Cris acabou de citar, o discurso do Bolsonaro foi um verdadeiro desserviço, né? Vocês provavelmente vão ver daqui a pouco. Nesse discurso, ele cita uma série de mentiras sobre um auxílio emergencial de $1.000, sobre a questão da Amazônia, as queimadas no Pantanal. Mas eu quero destacar principalmente uma fala que ele faz, que é uma afronta à mídia, onde ele diz que a mídia brasileira fez um terror para as pessoas nessa questão da pandemia. Então, que o que a gente fez foi instalar um pânico no Brasil. E eu queria saber se, na visão de vocês, se vocês acreditam que isso pode descredibilizar a mídia brasileira no âmbito internacional. Quem quer começar? Quer que eu comece, Léo? Pode. Jamile, eu acho que ninguém leva ele a sério o suficiente para que a mídia brasileira perca o crédito internacional por causa do que Jair Bolsonaro falou na ONU. Eu realmente não acho que alguém vai levar ele a sério. E o que eu acho muito engraçado é que, como todo cientista, eu gosto de trabalhar com fatos, né? Então, você disse que o presidente disse que a mídia causou um pânico. Cadê o pânico? As pessoas estão na praia.
tomando caipirinha, felizes, sem máscara, a vida segue, a pandemia acabou. Cadê o pânico? Não que o pânico seja bem-vindo, mas o que a gente está vendo é o oposto do pânico. É um pessoal sussa, relax, pandemia já acabou, gente. A gente só esqueceu de combinar com o vírus. Então, assim, realmente não se aplica. E a gente sabe muito bem que o que a mídia fez não foi criar pânico, foi gerar informação de qualidade baseada em fatos científicos, baseada em realidade, para tentar combater a pandemia com adesão da população ao mínimo de bom senso. O mínimo de bom senso, que é de respeito pelo próximo, de fazer a sua parte, de fazer parte da solução desse problema, porque esse é um problema da sociedade. A sociedade está doente, não é o indivíduo, é a sociedade. E quando a sociedade está doente, a sociedade tem que buscar a cura de uma maneira coletiva. A imprensa fez esse trabalho. Se não fosse a imprensa, com certeza estaria muito pior. Aí sim, talvez a gente estivesse entrando em pânico, porque talvez a gente estivesse empilhando corpos em valas comuns em cemitérios que a gente não ia nem dar conta. Quando o presidente disse, eu não sou coveiro, talvez ele devesse perguntar para os coveiros. Até para a parte da imprensa, ele comenta, eu resgatei, enquanto falava, eu resgatei aqui o trecho do discurso, né? Agradecer ao UOL, que já transcreveu tudo, né? Vou mandar uma cerveja para o pessoal por causa disso. Ele fala assim, que a imprensa brasileira politizou o vírus, disseminando pânico entre a população, sob o lema "fique em casa e a economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. Cris, você acha que a gente quase trouxe caos social ao país? Opa, tá fechado o microfone. Pronto. Aqui, abriu. Não, eu acho que nós teríamos o caos social se não tivéssemos feito a nossa parte. Eu acho que toda a crítica vinda do presidente Bolsonaro apenas valoriza o nosso trabalho, né? Se ele está criticando é porque a mídia está trabalhando bem, porque esse é o nosso papel, né? O papel da mídia não é agradar governante, é expor a realidade. E se nós não se não fosse o trabalho da mídia, quantas mortes nós teríamos hoje, né? Certamente muito mais do que nós temos, né? Então, eu acho que é o que a Natália disse, assim, a minha análise de forma geral sobre o papel da mídia, eu acho que a mídia trabalhou bem, lógico, com seus erros e acertos, mas eu acho que estamos no caminho, assim, e toda vez, em vez de desqualificar a mídia, toda a crítica que o Bolsonaro faz apenas nos qualifica. Mariana? Eu respondendo a Jamília, eu não acho que isso aumenta o descrédito da mídia, ou causa descrédito da mídia no exterior, né? Eu acho que a gente sabe, né, que sempre que a gente tem um presidente autoritário, né, a mídia é o primeiro alvo de ataque. Mas sim, eu acho que desacredita e aumenta a hostilidade no país, né? Toda vez um presidente da República fala mal, né, como ele tem feito contra a ciência, contra a mídia, isso aumenta a hostilidade. Acho que qualquer profissional da mídia que esteja aí nas ruas trabalhando sabe que a gente vive num clima horrível, que só tem piorado, né? Tá muito ruim ser jornalista no Brasil hoje. Então eu acho que nossa, eu lamento muito tudo isso, porque eu acho que aumenta sim o descrédito, aumenta a hostilidade aqui dentro, né, daqui no país, e contra a mídia e a ciência de um modo geral, que tem feito um trabalho que tem ajudado, né, a combater a pandemia. Quem tem feito hoje esse trabalho é exatamente a mídia, a ciência, né, os cientistas, os profissionais de saúde que estão colaborando para isso, porque tem profissionais de saúde que não estão colaborando, mas, enfim, é exatamente a mídia e a ciência, né, e ele ataca exatamente a mídia e a ciência, não é à toa, né, ele sabe o que ele está fazendo, é um ataque coordenado e que tem repercussão aqui no país, sim, a gente sente isso no dia a dia do nosso trabalho, né. É interessante porque exatamente o que você falou, só para destacar, realmente quando
Muita gente fala que o presidente faz uma ação de comunicação caótica e desordenada, e, na verdade, existe método, né? E método e paciência, né? Ele joga com o tempo, joga muito bem e fala com múltiplos públicos, utiliza a internet, inclusive, que permite uma microsegmentação da comunicação para falar com diferentes públicos, e assim ele fala muito bem. Como ele falou agora na Assembleia Geral da ONU, ele não falou com todo mundo, ele falou com o público dele e indignou jornalistas, né? Grosso modo é isso que ele faz com relação a isso. Tem uma pergunta aqui que da Laura Mariano. Gostaria de saber a opinião dos convidados e das convidadas. Após a pandemia, vocês acreditam que haverá uma valorização da ciência ou ainda do jornalismo científico? Cris, quer começar? Como jornalista de ciência, de saúde. Opa, de novo o microfone. Aí. Pronto. Olha, eu não sei se haverá uma valorização do jornalismo científico assim pela população, mas eu acho que dentro do jornalismo, nas organizações e mesmo entre os estudantes de jornalismo, por exemplo, eu acho que essa pandemia pode ter contribuído para mostrar a importância dessa área, né? Como é importante ter jornalistas que se interessam por essa área, que estudam para fazer um bom trabalho nessa área, que de fato queiram se dedicar a isso. Eu acho que pode haver uma valorização nesse sentido, né? A gente pode atrair novos talentos, novas pessoas que queiram trilhar esse caminho, que eu acho um caminho tão importante para a sociedade, que aqui no Brasil, eu me lembro quando eu comecei, as pessoas que entravam no jornalismo, em geral, elas pensavam, olha, eu quero fazer política ou economia, porque essas são as duas áreas assim do jornalismo mais sério e tal. E tinha até um preconceito meio de machismo mesmo, que era assim, saúde deixa lá para umas menininhas, né? As meninas, aqueles assuntos leves de saúde. E não tem, e não é isso, né? A gente vê o quanto há de política dentro da saúde, o quanto há de economia dentro da saúde, o quanto há de ciência dentro da saúde, o quanto há de filosofia. Quer dizer, é uma área muito rica, com dilemas incríveis, assim, e que precisa de pessoas, de fato, que escolham essa área, que não seja, hoje eu cubro futebol, amanhã eu cubro qualquer coisa que aparecer e vou dar uma ajudinha lá em ciência, em saúde. Eu acho muito complicado isso, eu acho que a pessoa tem que se dedicar. Então, eu espero que outros alunos, estudantes se interessem e que a própria sociedade possa entender a importância dessa área, né? Eu acho que dentro das organizações isso, mal ou bem, acabou acontecendo, porque para cobrir essa pandemia não bastou apenas deslocar pessoas de outras áreas, eles tiveram que buscar pessoas que minimamente entendiam, sabiam diferenciar um estudo científico, saber que existem diversos níveis de evidência. Isso tudo é só quem faz no dia a dia que vai poder saber. Então, espero que alguns de vocês que estão aqui participando dessa live venham para essa área, porque eu acho que ela é fundamental. Mariana? Eu acho que entre os jornalistas essa área vai ser valorizada sim. Eu acho que principalmente o pessoal mais jovem, né, que está entrando agora no mercado, que está definindo carreira aí, eu acho que vai despertar o interesse dessas pessoas, né, desses profissionais para estudar e se dedicar mais, o que vai ser ótimo, né, porque a gente tem uma defasagem dessa área no Brasil, né? A gente, quando você vê, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países, tem muitos profissionais que cobrem ciência e saúde. Aqui a gente não tem tanto. E profissionais bem treinados, né, qualificados, é uma área difícil, né, que exige também uma formação e empenho nesse sentido. E se a gente comparar com outras áreas, como política, economia, a gente tem muito mais gente qualificada, profissionais qualificados nessas áreas do que na área de saúde. Então, eu acho que sim, acho que vai melhorar e que vai aumentar a curiosidade, o interesse, e isso é ótimo. No sentido de valorizar
a ciência, e eu gostaria de ver, a minha torcida é que para que sim, né, que a gente valorize a ciência, valorize o SUS, né, que a gente não tem, se a gente não tivesse o SUS agora, eu achei muito interessante as pessoas descobrindo que os Estados Unidos têm problemas na área da saúde, né, muita gente fala, poxa, mas os Estados Unidos não tem um sistema de saúde maravilhoso, pessoas que conhecem, né, que conhecem, e então eu acho que a gente trouxe, essa pandemia trouxe esse interesse pela área de saúde de um modo geral, mas eu não sei se isso vai se manter. Eu gostaria que se mantivesse, né, tanto a valorização da ciência, valorização do SUS, né, mas eu fico em dúvida se isso vai se manter ou não. Mas, pelo menos, eu acho que o interesse, de despertar o interesse nos profissionais que estão começando agora, eu acho que isso vai rolar sim. Eu fico bem contente, inclusive. Natália? Eu concordo com a análise profissional das colegas jornalistas. Eu acho que o impacto positivo talvez seja muito mais na área do jornalismo científico do que na ciência. E eu espero que isso realmente aconteça, que a gente tenha mais jornalismo de ciência de qualidade, porque isso precisa acontecer. A gente precisa de profissionais qualificados como vocês, mais profissionais como vocês, preparados, e a gente precisa dar treinamento para essas pessoas. Então, eu acho que deve começar a proliferar mais cursos de jornalismo de ciência e mais profissionais especializados. Isso vai ser necessário no futuro, porque eu acho que finalmente a sociedade percebeu que a gente vive numa sociedade dependente de ciência e tecnologia, como disse Carl Sagan, em que ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. Então, é muito importante que mais pessoas saibam alguma coisa sobre ciência e tecnologia e possam traduzir esse conhecimento para o público. No jornalismo, eu acho que isso realmente vai acontecer. É uma área que ela vai retornar, porque ela foi muito desvalorizada no passado, né? As grandes redações enxugaram muito as páginas de ciência, os espaços da ciência. Eu acho que talvez isso retome agora. Dentro da academia, eu tenho um pouco de medo do que pode acontecer. A valorização da ciência em si não é algo que a gente está vendo, pelo menos não no Brasil. Bem pelo contrário, me surpreende muito que num momento onde a gente passa por uma crise sanitária, onde a solução se concentra na ciência e todos os olhos estão voltados para soluções biotecnológicas, para soluções científicas, que são a nossa única solução para esse problema, ao mesmo tempo a ciência é atacada e perde financiamento de forma drástica. Então, se a sociedade quer respostas da ciência, cadê a valorização? Onde que está falhando essa comunicação? Será que a sociedade ainda não entendeu quem é que faz ciência no Brasil? Será que a sociedade não entende que ciência se faz nas universidades e nos institutos de pesquisa e por isso nós não temos um apoio da sociedade, uma valorização da ciência para quando a ciência é fortemente atacada e corre o risco de se extinguir por falta de investimento? Então, valoriza-se a ciência, sim, ai que lindo, queremos vacina, mas não queremos investir nas nossas próprias vacinas no Brasil, estamos cortando todos os fundos de pesquisa e as bolsas dos nossos pós-graduandos que estão trabalhando nessas vacinas. Então, falta aí, eu acho que talvez do nosso trabalho mesmo, de conseguir conscientizar a população de que ciência também se faz no Brasil, ciência de ponta, de qualidade, e que ciência precisa de investimento contínuo para dar essas respostas para a sociedade. Então, não adianta valorizar a ciência nas pesquisas de opinião. Você acha que ciência é legal? Ciência é super legal. Nossa, acho ciência super importante. Mas na hora de apoiar, quando a ciência é ameaçada na fonte, principalmente no financiamento, que no Brasil ainda é um financiamento predominantemente público, a gente não vê esse apoio da população. E não é um julgamento moral que eu estou fazendo, acho que realmente falta essa troca entre academia e sociedade para que essa informação chegue na população, para que a população entenda onde se faz ciência no Brasil. Outra coisa, Léo, vou ser rápida, mas que eu acho que precisa ser comentado, é que dentro da academia, a comunicação, ela é valorizada, então de repente as pessoas percebem que, nossa, a gente precisa comunicar ciência, nossa, o trabalho dos comunicadores de ciência é super importante, mas não existe nenhuma pressão institucional para que esse trabalho seja profissionalizado dentro das instituições. Então a gente continua achando que divulgação científica dentro da academia é um trabalho secundário, é um trabalho para ser feito nas horas vagas e de preferência joga nas costas do docente mais uma responsabilidade. O docente já precisa fazer pesquisa e ensinar.
E daí você joga mais para ele assim, ó, a partir de agora você tem que fazer divulgação também, tá? Todo mundo tem que fazer divulgação. E não existe uma estratégia institucional dentro da academia, dentro das universidades, dos institutos de pesquisa, para que a divulgação da ciência como profissão, como plano de carreira, seja valorizada e simplesmente exista. Porque isso não existe. Isso é feito na camaradagem, na boa vontade de pessoas que fazem isso no tempo livre. Não pode, e se for assim, vai continuar sempre sendo feita de forma amadora. Então, uma coisa é o jornalismo científico, outra coisa é a valorização da ciência e da divulgação da ciência dentro da academia. Essa eu não vejo acontecer. Eu queria aproveitar e pedir... não, eu achei que era eu agora que estava com o microfone desligado. Me perdoe, é quase a força do hábito do putz, está desligado. Eu queria pedir para o professor, grande professor Urbano Nojosa, para poder fazer sua pergunta. Urbano, você liga seu microfone, por gentileza? E a câmera? Cadê o Urbano? Está aí? Urbano? Calma. Urbano? Quer ligar a câmera para a gente poder ver sua suntuosa barba? Oi. Pronto. Então, tudo bem. Opa. Aí, olha, suntuosa barba. Tudo bem, pessoal? Acho que o debate tá bom, né? No semestre passado, eu acho que essa coisa do jornalismo científico dentro do curso, a gente tem insistido, né? O Bruno Perro, que é um ex-aluno, virou editor da revista da FAPESP. Sempre a gente traz para debater um pouco isso, né, com a gente. E na última vez que ele veio, a gente trabalhou alguns conceitos, um do Will Smith, que é um geógrafo, que ele vai trabalhar a ideia de catástrofe, né? Ele pegou as catástrofes no mundo, e aí ele diz que as catástrofes, apesar de ser um fenômeno natural, a implicação social sempre é pior, né? E aí ele faz um estudo sobre os níveis da catástrofe, e vai dizendo que ele chega quase que no final dizendo de que não tem uma catástrofe natural, mas sim social, né? Então é muito sintomático na pandemia você vê que a primeira pessoa que morreu em São Paulo foi empregada doméstica, né? Então, assim, tem essa relação. E uma outra autora é a própria Klein, né? Que ela, no livro sobre capitalismo de catástrofe, eu coloquei até um comentário aqui, ela diz que é um sistema predatório que usa o desespero e o medo criado pela catástrofe para envolver-se em uma radical engenharia social e econômica, requer mais estudos da maneira pela qual os desastres geram novos mercados, superlucros e estados de emergências, né, que perpetuam as injustiças sociais e ambientais. E nessa pandemia teve um dado que circulou na mídia que foi muito interessante, que os bilionários brasileiros aumentaram sua fortuna em 150 bilhões durante a pandemia. Então, assim, parece que tem uma situação de crise, mais de 100 mil pessoas mortas, você percebe que tem um setor que lucra muito com isso. E eu senti uma falta da imprensa, de certa forma, de alertar para isso. Quem ganha com a crise? Ou seja, porque parece que virou um grande negócio, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Obrigado, Sakamoto. Eu que agradeço, Urbano. Obrigadão pela sua sempre muito valiosa presença e contribuição. Alguém quer começar a responder o Urbano? Ou Natália? Posso começar. Urbano, eu entendo muito pouco de economia para pegar no cerne da questão. Então, quem lucra com a crise, qualquer coisa que eu falasse aqui seria muito chute. A única coisa que eu posso me arriscar a dizer é que o mercado ficou enlouquecido durante a pandemia. Então, sabe, as ações caíram, os títulos de renda fixa caíram. Não sei se essa é uma avaliação muito fácil de fazer, né? Dizer que os bilionários brasileiros lucraram porque isso ou aquilo. Eu acho que isso não é tão linear assim, mas como eu disse, não é uma questão que eu vou me atrever a entrar em detalhes, porque é muito fora da minha alçada, né? O que eu acho que é preocupante dentro, daí puxando a sardinha para o lado da ciência e da comunicação da ciência,
eu acho que dentro da academia não dá para falar em movimentação de economia, mas dá para falar num processo parecido de assim, quem lucra com isso? Qual que é a pressão dentro da academia? A pressão é para publicar. A gente vive numa pressão muito grande para publicar, para mostrar produção científica. E isso, eu acho que encaixa um pouco nessa sua pergunta. Uma coisa que me incomodou muito como cientista foi ver a quantidade de publicações que foram realmente oportunistas durante essa pandemia. A quantidade de publicações científicas, muito que a gente chama de salame science, que é o mesmo paper aparecer várias vezes de formas diferentes, em revistas diferentes, a gente viu muito isso. A gente viu muitas publicações em revistas muito boas, que jamais estariam nessas revistas muito boas se não fosse o apelo do tema da pandemia, porque os trabalhos eram ruins. Então, tem até um colega meu que fala que vai ter muito editor arrependido, editor desses grandes periódicos, vai ter muito editor passando vergonha quando olhar daqui a 1 ano, 2 anos, o que foi publicado na sua revista. Né? Eu acho que a gente viu também a movimentação de um mercado que é um mercado perverso de venda de produtos naturais e curas milagrosas. Então, esse mercado, quando você diz quem lucra, existe um mercado que lucra com saúde, com desinformação em saúde. E esse mercado, eu acho que também foi um mercado oportunista durante a pandemia, então, para venda de produtos ditos naturais, produtos que podem ajudar, produtos que vão aumentar o seu sistema imune para você ficar mais protegido contra a Covid-19. Eu acho que esses mercados certamente se beneficiaram da pandemia e eu acho que, infelizmente, dentro da área de pesquisa, muita gente também se beneficiou da pandemia para conseguir jogar no sistema, né? Conseguir se beneficiar desse sistema que a gente chama de publish or perish, né? Dentro da academia, que é a pressão para publicar. E nisso a gente teve aí uma profusão de trabalhos científicos de baixa qualidade e que provavelmente só foram realmente publicados por causa da temática. Cris, quer comentar? Tá desligado o microfone, só para... Pronto. Agora ligou. Enfim, eu acho que tem também a questão dos insumos, né? Eu acho que se houve pessoas que lucraram foi também pelo aumento da demanda por alguns insumos e por alguns equipamentos, então respiradores, EPIs, a própria cloroquina, que não tem nenhuma evidência de que funcione, que foi tão propagandeada pelo presidente, também as pessoas saíram comprando cloroquina e estocando em casa. Então, obviamente que há alguns medicamentos, alguns insumos, alguns equipamentos que fazem parte desse universo e que a demanda disparou, então certamente os preços subiram e houve lucro aí. Mas eu queria pegar a parte da sua pergunta, Urbano, no aspecto da catástrofe social. Sem dúvida, foi o que nós vimos acontecer aqui, né? Se a gente for ver esse vírus, ele chegou. Oi, tivemos, acho que uma interrupção da transmissão da... Foi só a Cris ou sou eu? Não. Foi a Cris, né? Acho que foi a Cris. Não, eu sempre faço essa pergunta que uma vez eu estava mediando, então, na verdade, era eu que tinha travado e não todo mundo, né? Então, assim, sempre perguntando, sem arrogância. Então, olha, vamos, Mariana, se quiser responder, quando a Cris destravar, ela retoma o argumento dela. Tá, não, eu acho que a pandemia, ela não foi uma crise só sanitária, né? Ela é uma crise, causou crise social, econômica, política em vários países. Eu acho que a crise foi geral mesmo, né? E por isso era tão importante quando a gente fala, né? A gente insiste na tomada de ações coordenadas, inclusive por causa disso, né? Não adianta você falar para as pessoas para elas ficarem em casa se você não der condições econômicas para elas ficarem em casa, quer dizer... As áreas no Brasil, principalmente, agiram de forma muito desencontradas, né? Cada área tomou suas decisões, e algumas melhores, outras piores, mas, enfim, faltou essa coordenação nacional aí.
E aí acho que gerou uma crise econômica geral. Agora, isso que ele estava falando é muito importante, né? Porque a gente começou a perceber, né, o mundo, na hora que a gente precisou dos EPIs, se deu conta de que os EPIs eram quase todos produzidos na China. E que, obviamente, os países mais pobres têm menos condição de negociação quando você tem um negócio desse, uma situação grave como essa. Então, eu acho que isso vai colocar algumas questões para o mundo agora, não só para o Brasil, mas claro que para os países mais pobres isso vai ser colocado, a gente não vai ter como fugir dessa questão, né? Até que ponto a saúde não vai ser, a gente vai deixar a saúde, deixar de considerar a prioridade e a ponto de deixar na mão de outros países decisões e compras e produções que são importantes para a gente, que a gente sai em desvantagem. Acho que a vacina também vai colocar essa discussão, né? Será que o Brasil vai ter condições? E a gente tem boas iniciativas agora, quando a gente coloca a Fiocruz, o Instituto Butantan, para produzir vacinas, caso a vacina dê certo. Mas essas questões de que colocam que o mundo, apesar de cada país ter sua economia, né, está integrado, né? Então, uma crise econômica dessas proporções acaba pegando todo mundo mesmo. A gente tem de volta a Cris? Não temos. Deixa eu ver. Eu acho que não temos ainda a Cristiane de volta. Eu vou seguir em frente, mas até pedir para o pessoal da produção se puder entrar em contato com ela para ver o que aconteceu. Eu agradeço, acho que vocês já devem ter entrado em contato, mas se puderem dar uma reforçada. Não voltou não, desculpa. Fiz um achando que tinha... Ela entrou agora. Não voltou, entrou, então foi isso. Acho que eu vi o nome dela e fiz mas não foi. Só ver, acho que ela está entrando agora, Cristiane de volta, e aí ela termina o argumento e a gente vai para a próxima pergunta. Estamos só para... Cris, desculpa, a Mariana acabou falando depois porque você travou. Quer concluir seu argumento? Eu travei, gente, desculpa, mas estou de volta. Então, era só para concluir a questão da catástrofe social. Eu acho que é importante lembrar que essa pandemia, esse vírus chegou ao Brasil trazido por pessoas de classe média alta que estavam viajando, estavam no exterior e chegou aqui e logo se... Nossa, acabei de ler o seu texto. Muito obrigado. Eles estão incríveis. Gente, tava rolando um elogio aqui. Mas é importante elogiar texto, é bem importante. Pode continuar, Cris. Claro. Então, e logo as primeiras mortes e a catástrofe, de fato, ocorreu na classe mais pobre, né? Então, esse vírus não surgiu entre os pobres e aí se espalhou, ele foi trazido pela classe média e o impacto está sendo sentido maior mesmo na classe mais pobre. E eu acho que esse é um aspecto que o jornalismo precisa cobrir muito e precisa destacar sempre, que essa questão das medidas de isolamento social, que são super importantes, elas são muito mais fáceis de ser adotadas por pessoas como nós, que estamos aqui trabalhando em home office. Temos essa facilidade, temos escolha para fazer isso. Grande parte da população não tem, e é a população que vem trazer comida para a gente. Se a gente tiver fome, daqui a pouco liga, eles vêm trazer comida. Então, se a gente não tivesse o SUS, realmente nós teríamos uma catástrofe social ainda maior do que já estamos vendo. Obrigado, Cris. Gente, a gente está caminhando para o final da nossa mesa, né? Jornalismo em tempos de pandemia. Ela termina ao meio-dia. Temos duas perguntas aqui. Eu vou pedir para as duas perguntas serem feitas de uma vez e depois daí para elas responderem e depois tem tempo ainda para as considerações finais. Eu queria pedir então primeiro para o Camilo abrir o microfone dele, esperando que tenhamos apenas um Camilo aqui que fez pergunta. Mas Camilo, se puder ligar seu microfone para a gente poder ir fazer a pergunta, eu agradeço. Oi. Bom dia, pessoal. Primeiro, desde já agradeço a mesa. É um prazer estar aqui também. E eu direciono a pergunta também para o professor Sakamoto. Com essas aspirações do governo brasileiro ao governo estadunidense, a derrota do Trump nas eleições do dia 3 de novembro poderia acarretar numa
talvez mudança nos rumos da política nacional em relação à pandemia e acrescentando também os diversos crimes cometidos pelo presidente contra a saúde nesse momento também, eles serão pagos? É isso, obrigado. Uma pergunta simples. Quem quer começar? A Cris acabou de falar. Mari, quer começar dessa vez? Pode ser. Nossa, eu não sei. Não, desculpa, eu perdão, acho... Perdão. A gente vai ouvir primeiro as perguntas. Tá certo. Não, eu dei a sugestão melhor. e passei adiante. Rodrigo Vaz, a sua pergunta, você pode ligar o microfone e faz as duas, a gente responde num pacote só. Rodrigo Vaz. Oi. Opa. A minha pergunta é para todas essas convidadas, que é quais vão ser os desafios sanitários que os próximos prefeitos novos e os que vão se reeleger esse ano vão ter que enfrentar a partir do ano que vem. Obrigado. Ou seja, obrigadão pela pergunta. Nós temos uma pergunta da influência da eleição norte-americana no processo do combate à pandemia e uma pergunta a respeito da influência das eleições agora de novembro do combate à pandemia. Mariana, contigo. Olha, eu acho que sim. Eu acho que se o Trump não ganhar as eleições, é bom para o Brasil, né? Acho que isso é meio... todo mundo concorda. Principalmente, né, se os Estados Unidos, que têm conduzido a pandemia de forma similar a gente, ou seja, de forma descoordenada e com o presidente negando a existência e a gravidade da pandemia, se esse cenário mudar, né, se os Estados Unidos começam a combater a pandemia e conseguem, né, melhorar as taxas de transmissão, tudo isso acho que ajuda o Brasil, né? Até porque o Bolsonaro vai perder um aliado muito importante e que está mais ou menos seguindo mais ou menos a mesma trilha que ele. Quanto a ele pagar, eu acho que eles tinham que ser responsabilizados. Eu acho mesmo que o presidente, tanto o Trump quanto o Bolsonaro, tinham que ser responsabilizados. Eu acho que eles não só foram omissos, eu acho que eles tomaram decisões que colaboraram, né, para aumentar o número de mortes, o número de pessoas com Covid, e eu acho que eles tinham que ser responsabilizados, mas eu não acredito muito nisso, pessoalmente, né? Mas sim, eu acho que foi mais do que uma omissão, né? Eles tomaram decisões erradas e que acabaram colaborando para o aumento de mortes e o descontrole da pandemia. Quanto à pergunta do Rodrigo, né, os desafios sanitários serão imensos, né? Terá essa questão das escolas para tratar, né, os prefeitos os novos prefeitos. E ano que vem eu não vejo como eu acho que a gente ainda vai ter os mesmos desafios de agora, né? Controle da pandemia, diminuição das taxas de transmissão, né? Tem a questão de fornecer às escolas as condições para cumprir os protocolos, né? A gente sabe que existem escolas que não têm água encanada, né? Como que a gente vai falar para as crianças lavarem as mãos nessas condições? Então, assim, os desafios são imensos, você vai pegar um problema grave aí, os novos prefeitos vão pegar questões muito, muito graves e eu espero, né, que eles consigam, pelo menos, São Paulo faz isso, também tem feito isso, né, de ouvir especialistas, de ouvir o pessoal da saúde, para orientar as suas ações com base em evidências, né? Mas vai ser um desafio enorme, enorme. Natália? Acho que certamente, se o Trump perder a eleição, vai ser um ganho para o mundo, não só para o Brasil. Afinal, é um mau exemplo global, mas um mau exemplo que é seguido mais de perto por nós. Então, certamente, o Brasil se beneficia de ter esse mau exemplo a menos. E em relação aos prefeitos, eu acho que certamente vai ser um grande desafio.
a contenção da pandemia, apesar das diretrizes precisarem desesperadamente vir do governo federal e serem diretrizes claras, a contenção é local, a contenção se faz muito mais no município e nos estados. Então, o desafio dos prefeitos eleitos agora vai ser continuar com essa contenção, e eles vão pegar um momento onde a população já está de saco cheio. Então, acho que o desafio é muito maior, porque eles vão pegar um momento onde eles vão ter o trabalho de implementar, de seguir implementando medidas de quarentena e ainda ter que lidar com a reabertura, por exemplo, das escolas, e uma reabertura de comércio que já foi feita, já está em andamento, ao mesmo tempo em que fica a responsabilidade para eles de evitar uma segunda onda, de evitar o crescimento de casos, de tentar diminuir a taxa de transmissão comunitária, que ainda não foi efetivamente diminuída, e fazer isso num momento onde a população já não está mais tão colaborativa, porque a população está cansada, está exaurida, justamente exaurida por uma curva muito longa, por um platô muito longo, por uma quarentena mal feita. Quarentenas mal feitas deixam as pessoas exaustas e de saco cheio, porque você se vê privado das suas liberdades individuais ao mesmo tempo em que você não vê um resultado efetivo. Então isso pode ser, as quarentenas podem acabar assim sendo vítimas do seu próprio fracasso quando elas são mal feitas, porque você cria uma falsa impressão de que, tá vendo como não adianta, me esforcei à toa, tá tudo uma porcaria, não adiantou nada, se a gente não tivesse feito ia estar no mesmo lugar, o que é uma afirmação errada, porque a gente não sabe, a gente não tem a cidade controle, o grupo controle que não fez a quarentena para a gente saber como é que ia estar, se ia estar muito pior ou muito melhor. Então, eu acho que os prefeitos chegam com um enorme desafio. Eles vão pegar ainda a pandemia em andamento, eles não podem ter a ilusão de que eles estão pegando a pandemia no final, ai que sorte, quando eu fui eleito já está acabando, não está acabando, eles ainda vão ter que implementar medidas, as vacinas vão começar a surgir e as campanhas de vacinação vão ter que ser implementadas e as cidades vão ter que participar disso, e eles vão pegar uma população exausta e já pouco colaborativa, e vão ter que convencer essa população a seguir colaborando enquanto faz a reabertura de escolas, enquanto faz um sistema que vai ser um abre e fecha, que vai ser de erro e acerto, vamos ver como é que funciona. A comunicação com a sociedade desses novos prefeitos vai ter que ser essencial. Se eu puder deixar algum recado para os candidatos e para os prefeitos quando forem eleitos, é isso. Invistam na comunicação com a sociedade. Vai ser essencial agora que vocês sejam extremamente transparentes para conseguir contar com a colaboração da população das cidades para continuar enfrentando essa pandemia e implementando novas medidas. Obrigado, Natália. Cris? Bom, dentro do SUS, a principal atribuição das prefeituras é cuidar da atenção primária à saúde, que é o quê? Cuidar das unidades básicas de saúde, é manter essas equipes de programa de saúde da família, que vão nas casas, que percorrem os territórios, são equipes fundamentais, é um trabalho que, quando bem feito, esse trabalho consegue reduzir ou resolver 80% das doenças que existem. Então, além desse rescaldo da pandemia e todos os danos que a pandemia trouxe, os prefeitos, as prefeituras vão ter que se preocupar também com o fortalecimento dessa saúde primária, dessa atenção primária, porque outras doenças não deixaram de existir só porque nós tivemos o coronavírus, tem muitas outras coisas para cuidar. E 15% do orçamento de cada município ele é destinado à saúde. Então, eles vão ter 15%, se eles conseguirem manter esses 15% do orçamento dedicado à saúde, vai ser uma coisa boa. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso, porque na pandemia a arrecadação caiu. Então, assim, o principal papel dos prefeitos vai precisar ser um fortalecimento dessa atenção primária. Espero que eles façam isso, porque se fizerem isso, grande parte dos problemas vai ser atacado de uma forma correta. A gente... agora não, tá, sou correto, não fui eu. E a gente está chegando no final, na reta final do nosso bate-papo, e eu queria, da mesma forma que a gente começou com uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta final com
3 respostas o mais curtas possíveis para as nossas convidadas, né, antes do encerramento. Eu queria, bem, a gente perguntou um pouco como é que vocês avaliaram o passado, ou seja, o que aconteceu até aqui na pandemia. Eu queria que vocês avaliassem o que vai acontecer daqui em diante, tanto de termos sanitários ou de termos jornalísticos, assim, ou seja, qual que deveria ser o papel da imprensa nessa nova fase que a gente está entrando na pandemia e o que vocês acham que vai acontecer. Eu sei que é futurologia, mas um pouco disso também não faz mal. Quer começar por você, Cris? Opa, foi. Difícil isso, né? Dizer o que vai acontecer, não tenho a mínima ideia. E rápido. Olha, sinceramente, eu temo que esses apoiadores do presidente acabem, que essa massa acabe engordando e que a gente tenha, por muito tempo ainda, talvez até um segundo mandato desse presidente. Isso é a coisa que mais me machuca, que eu temo mais, né? Esse estado completamente confuso das coisas, assim. Eu espero que eu esteja completamente errada, que isso não aconteça e que, né, nessas eleições agora para prefeito a gente talvez tenha o início de uma mudança, é o que eu torço para que aconteça. E com relação ao jornalismo, que o jornalismo continue a ser atuante, continue honrando aí a sua importância na sociedade e que essa importância do jornalismo científico se fortaleça e se cristalize. Espero que todas as minhas ideias assim mais pessimistas com relação ao cenário político estejam todas erradas. Obrigado, Cris. Mariana? Eu não consigo ser muito otimista também, infelizmente, gostaria de ser. Eu acho que a gente, no ponto de vista sanitário, né, da pandemia, a gente vai ter aí um desafio grande em longo prazo. Eu acho que a gente vai começar a descobrir que não basta abrir tudo para a economia se recuperar, né? Sem controle das taxas de transmissão, a economia não vai se recuperar como a gente gostaria, como a gente precisa, né? Que a prioridade tem que ser o controle das taxas de transmissão, o que não significa zerar essas taxas, o que não significa ter uma vacina com 100% de proteção e que todo mundo já tenha tomado, não é isso. Mas que a gente tem que reduzir essas taxas de transmissão para qualquer decisão minimamente acertada que a gente tome para qualquer área que a gente olhe, para a educação, para a saúde, para a economia, né? Tinha que ser prioridade agora. Eu não acredito muito nisso, é um vírus novo, tem muita coisa ainda para a ciência descobrir e a gente está conduzindo muito mal tudo isso. Do ponto de vista dos jornalistas, eu acho que a gente tem uma função essencial agora, que é cobrar as autoridades, né? Ouvir os cientistas e principalmente ter cautela com essas promessas milagrosas de vacina para todo mundo em outubro, né, para não cair nessas promessas de políticos aí que obviamente têm outros interesses e estão prometendo coisas que não, né, a gente viu com a hidroxicloroquina aí, quando saiu a mídia até se empolgou no começo, o que é natural, era uma promessa, né? A gente tem que ter calma, né? A ciência tem um tempo, a ciência precisa ter esse tempo. A gente tem que acompanhar, noticiar, mas questionar, ir com calma, não cair nessas promessas de grandes milagres aí, porque não vai ser por aí, sabe? O que precisa para controlar essa pandemia, a gente já sabe, e a gente ainda está descobrindo as coisas sobre o vírus, então a gente precisa de cautela, cobrar as autoridades, cautela e continuar com o nosso trabalho de informação. Obrigado, Mariana. E, por fim, Natália? Léo, eu vou fazer um exercício do que eu gostaria que fosse o futuro e do que eu acho que é. O que eu gostaria de ver em relação à parte sanitária, à parte científica, eu gostaria muito de ver que a ciência caiu na real, a gente entende agora quais são os investimentos que a gente pode fazer, porque a gente sabe muito bem que essa não vai ser a nossa última pandemia. Então, para novas doenças emergentes, a gente vai começar a investir agora, e investir pesadamente, globalmente,
em biotecnologia para gerar testes diagnósticos mais rápidos, para gerar antivirais genéricos, que são coisas que a gente nunca conseguiu produzir, como a gente tem antibióticos genéricos que servem para vários tipos de bactéria, então a gente vai ter também antivirais genéricos, e a gente vai investir pesadamente em tecnologias de plataformas vacinais modernas que começaram a ser desenvolvidas agora, como as vacinas de RNA e de DNA, que são vacinas muito versáteis e que vão poder ser adaptadas rapidamente a toque de caixa e produzidas a toque de caixa quando a gente tiver novas doenças emergentes. Isso é o que eu queria ver. Eu não acho que nada disso vai acontecer. Por quê? Porque a gente já passou por isso antes. Porque há 100 anos, quando a gente teve a gripe espanhola, a gente teve negação da ciência, a gente teve gente achando que era só uma gripezinha, a gente teve gente se recusando a usar máscaras e a gente teve, pasmem, o cloroquinino aqui no Brasil. A gente teve cura milagrosa também. Então, se a gente não aprendeu a lição em 100 anos, eu não sei se a gente vai aprender agora em 2, 3. Eu gostaria muito que fosse verdade, mas eu não boto muita fé, não. Desculpe a minha visão pessimista. É bom, pessimismo na avaliação, otimismo na ação e a gente vai seguindo. Gente, eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos e todas. Eu detesto falar essa frase, quando eu falo quero agradecer a presença, o número de participantes já vai caindo, né? Mas eu quero agradecer muitíssimo a presença de todo mundo que veio assistir à mesa Jornalismo em Tempos de Pandemia, parte da 42ª Semana de Jornalismo organizado tanto pelo Centro Acadêmico quanto pelo curso de jornalismo da PUC de São Paulo. E agradecer muitíssimo a presença das nossas convidadas, Cristiane Segato, Mariana Varela, Natália Pasternak. Muito obrigado pelas essas 2 horas de aula, de debate, de discussão que vocês deram para a gente. E pedir para todo mundo, cuide-se, né? A pandemia ainda não passou e quem estiver trabalhando no dia a dia de uma redação, boa sorte, né? E parabéns, porque os últimos 6 meses de cobertura de pandemia, meus amigos, minhas amigas, não foi fácil. Quero agradecer, mandar um abraço para todo mundo. Eu queria saber se temos, por parte do CA, algum recado, alguma sugestão, alguma coisa. O microfone está com vocês. Ou não? Não, nadinha. Eu só queria agradecer também. Foi ótimo. Obrigada, Natália, Mariana e Cristiane, por ter topado. E é isso. Obrigada, Sakamoto, também. Você ajudou muito. Muito obrigado, Sakamoto. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Cristiane. A mesa foi ótima. Vocês foram maravilhosas. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer e agradecer também os mais de 170 participantes da nossa mesa, né? E é isso, gente. Continuem participando e continuem seguindo a Semana de Jornalismo, a 40ª Semana de Jornalismo da PUC. Um abraço.